queridos, que bom que estamos de volta aqui na classe da nova criatura. E agora estamos prontos para começarmos a lição 13, a Bíblia Sagrada. De coração, eu acredito que essa é uma das lições mais importantes no sentido de preparo espiritual para até entender por que acontece tantas coisas que acontecem. Deixa eu explicar. Tantas pessoas falam assim: pastor, como saber se uma religião é verdadeira, se não é? Se uma igreja é verdadeira, se não é? O segredo é pela Bíblia Sagrada. E eu vou explicar isso melhor durante essa lição. Mas vamos lá, vamos começar desde essa primeira parte aí na lição 13, você que está acompanhando aí na apostila, tá certo? A Bíblia é a palavra de o quê? Qual é a resposta? Você fez a tarefa em casa? A Bíblia é a palavra de Deus. Palavra de Deus, tá certo? Quem escreveu, número 2, quem escreveu a Bíblia? Foram homens santos, movidos e inspirados pelo Espírito Santo, tá? Se você colocou algo semelhante a isso, porque você fez a tarefa em casa, muito bem, homens inspirados pelo Espírito Santo. Número 3 agora, tá certo? Algum erro na Bíblia Sagrada? Não. Tá? Não nos seus textos originais, não existe nenhum erro na Bíblia Sagrada. É o que os teólogos chamam da inerrância das Escrituras. Infelizmente, hoje em dia, tem até alguns cristãos, até alguns pastores, infelizmente, e da tal da teologia liberal, que ensina que a Bíblia tem erros, etc., tem que atualizar a Bíblia. Isso realmente não é verdadeiro. Deixa eu explicar até uma coisa para vocês. Eu aprofundei muito nesse assunto da apologética, da inerrância das Escrituras na faculdade teológica, e eu vi uma coisa muito interessante. Os maiores teólogos, aqueles que aprofundaram muito no grego, no hebraico, eles acreditam piamente, por muitas provas e razões, que não existe erro na Bíblia. Uma das provas, por exemplo, é a prova da arqueologia. Você sabia que 40, 50 anos atrás, os arqueólogos, os maiores arqueólogos do mundo eram todos ateus praticamente. E eles falavam, a Bíblia é cheia de historinha, de conta, mas na medida que eles foram escavando mais e mais no Oriente Médio, eles ficaram assustados, porque tinha civilizações inteiras como dos hetites que nenhum outro livro histórico falava deles, somente a Bíblia. E os próprios arqueólogos hoje em dia, até aqueles que não são cristãos, dizem assim, olha, os que não são cristãos, né? Não sei se Deus existe ou não, mas que a Bíblia historicamente é um livro de muita confiança, porque vez após vez a arqueologia tem comprovado. Eles vão lá, a Bíblia fala de uma coisa, eles vão lá, eles vão escavando e vão descobrindo e confirmando a veracidade da Bíblia. Então, por essas razões e muitas outras provas científicas, não existe nenhum erro na Bíblia Sagrada. Número 4, precisamos de outros livros para basear a nossa fé além da Bíblia? Você que fez a tarefa? É claro que não. A resposta correta é não. Não precisamos de outros livros. Número 5, há qualquer outro livro além da Bíblia que foi inspirado por Deus no sentido de ser infalível, que não existe nenhum erro naquele livro? Não existe nenhum outro livro além da Bíblia que foi inspirado por Deus. Agora, como creem algumas religiões em relação à Bíblia, tá? Deixa eu explicar uma coisa aqui. Vocês conhecem bem o coração da Paz Church. A gente nunca prega no domingo falando mal de outras religiões, de outras igrejas, mas aqui nós estamos na classe da nova criatura. Nós estamos aqui num curso para ajudar o cristão a estabelecer a sua fé. Então, se eu não falasse a verdade para você e te ajudasse como discernir entre o que é verdadeiro e o que é errado, eu também seria um ministro omisso da palavra de Deus. Eu estaria pecando o pecado da omissão. Então eu preciso pregar a verdade para você poder até entender e saber discernir. Olha, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é errado. Tá certo? Então existe uma seita falsa, todos evangélicos sérios,
creem que essa seita é considerada uma seita falsa. Infelizmente, nós amamos essas pessoas preciosas, mas é uma seita falsa. Por quê? Porque ela não é só baseada na palavra de Deus. Então, você que está acompanhando aí na apostila, como creem algumas religiões em relação à Bíblia? Vamos começar então com essa primeira seita falsa, as testemunhas de Jeová. Como que as testemunhas de Jeová creem? Bíblia mais os ensinos da torre de vigia são a palavra de Deus. O que é a torre de vigia? É um grupo de homens, tá? Eu sei que essa sede antes era em Nova York, eu não sei se ainda é, mas a torre de vigia é um grupo seleto de homens. Se eu não me engano são 11 homens, mas eu não estou lembrado bem desse número, tá? Mas se eu não me engano são 11 homens que lideram toda essa seita dos testemunhos de Jeová, e eles que determinam quais serão as crenças dos testemunhos de Jeová. Então os testemunhos de Jeová dizem assim: nós acreditamos que só a Bíblia, a palavra de Deus, nós não seguimos mais nenhum outro livro. Mas não é verdade. Prova é que na Bíblia traduzida pelos testemunhos de Jeová tem vários erros, que não é traduzido corretamente do grego. E tem outra coisa muito interessante: os testemunhos de Jeová não acreditam que Jesus é Deus, é o Deus Todo-Poderoso. Eles não acreditam na divindade de Jesus. E tem mais: eles acreditam que é pecado, se o seu filho estiver morrendo, precisa doar sangue para ele poder viver, é pecado, não pode doar sangue. Então, várias crenças assim estranhas, mas o mais sério é esse: se Jesus não é Deus, como que eles podem crer que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e levou o castigo que nós merecemos? Então, é muito, muito sério, tá? A Igreja Católica também, infelizmente, ela tem ensino falso. Por que ela tem ensino falso? Veja bem, por exemplo, a Igreja Católica, ela ensina sobre o purgatório. Interessante, a Bíblia, nenhum lugar na Bíblia Sagrada, de capa a capa, fala do purgatório. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que só existe céu e inferno, que depois de morrer, o seu destino eterno já está determinado. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, é ordenado os homens morrerem uma só vez, e depois disso vem o juízo. Olha só, então depois da morte não existe outra chance no purgatório para você poder pagar pelos seus pecados, queimar seus pecados lá no purgatório e depois ir para o céu. Não existe reencarnação, não. A Bíblia fala, eu volto a repetir, Hebreus 9, 27. É ordenado os homens morrerem uma só vez e depois disso vem o juízo. A Bíblia fala, há 2 caminhos somente, não é 3. Não é céu, inferno e purgatório, não. Há 2 caminhos somente. Um é largo e conduz à perdição, e infelizmente muitos vão por ela. E o outro é estreito e conduz à salvação. Mas a Igreja Católica ensina sobre o purgatório, ensina sobre o batismo de crianças, que também não está na Bíblia, e muitos outros ensinos errados. Mas por quê? Porque a Igreja Católica não segue somente a Bíblia. Ela segue a Bíblia e o que eles chamam a santa tradição da Igreja. Então os dogmas dos papas, eles realmente acreditam e ensinam que tudo que o Papa ensina sobre assuntos espirituais é infalível. Então veja bem, olha aqui para as minhas mãos. Quando qualquer igreja ou religião pode ser chamada até uma igreja evangélica, se ela colocar os ensinos de outro homem ou outro livro no mesmo patamar do que a Bíblia, olha aqui nas minhas mãos, então ela se torna uma seita falsa. Se a Paz Church, vamos supor, pegasse os ensinos do meu pai, que já morreu, grande apóstolo Melvin Eduardo, pegasse os ensinos do meu pai e falasse, os ensinos do apóstolo Melvin Eduardo Huber, não existe erros nos ensinos dele, é infalível, e a gente colocasse então no mesmo nível da Bíblia, nós seríamos uma seita falsa. Você quer discernir uma seita falsa de uma verdadeira igreja evangélica que prega a palavra de Deus? É qualquer igreja ou religião, seja chamada de evangélica ou não, mas que pega os ensinos de um homem ou um outro livro e coloca no mesmo nível do que a Bíblia. Isso significa que é uma seita falsa, é uma seita falsa. Por isso, Testemunho de Jeová, olha aqui, a Bíblia, mais os ensinos da torre de vigia. Então ela colocou os ensinos da torre de vigia no mesmo nível do que a Bíblia. A Igreja Católica é a Bíblia, mais a santa tradição da Igreja Católica.
Tem alguns católicos até dizem o seguinte, olha como eles dizem, eu ouvi um católico dizendo assim, ó, vocês evangélicos, vocês são uma pessoa de uma perna só, vocês só seguem a Bíblia. Nós não, nós seguimos a Bíblia e a santa tradição da Igreja Católica. Totalmente errado. Quando você coloca qualquer outra coisa no mesmo nível do que a Bíblia, você se tornou uma seita falsa, entendeu? A Igreja Adventista do Sétimo Dia, e também Adventista da Promessa, o que ela crê? Ela crê na Bíblia, mas ela também crê que os ensinamentos da Ellen G. White são infalíveis, que tudo que ela ensinou sobre a palavra de Deus não tem erro. Olha só que coisa, ela crê que não tem erro. Então ela colocou os ensinos da Ellen G. White no mesmo nível da Bíblia. Se você for falar com um leigo da Igreja Adventista, ele vai falar, não, isso não é verdade. Mas os bambambam lá, os líderes da Igreja Adventista, do Sétimo Dia Adventista da Promessa, creem assim, que os ensinos da Ellen G. White não existe nenhum erro. Então se tornaram uma seita falsa por causa disso, infelizmente. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, esse é um nome até bonito, mas é a Igreja dos Mormons, é a Igreja dos Mormons. Ela não só coloca o livro do Mormon no mesmo nível da Bíblia, mas ela até coloca o livro do Mormon acima da Bíblia, porque sabe o que ela diz? Ela até pode dizer, não, nós não colocamos o livro de Mormon acima da Bíblia, mas ela coloca assim, porque ela diz assim, o Novo Testamento não é superior ao Velho Testamento? É claro, porque testamento quer dizer contrato, o velho contrato que Deus tinha com os homens, agora tem um novo contrato, que é o Novo Testamento que Deus tem com os homens, eles falam muito bem. E o livro do Mormon é acima do Novo Testamento, é o último contrato, como se fosse que Deus tem com os homens. Então ela coloca o livro do Mormon até acima da Bíblia. É uma seita falsa, porque ela não segue somente a palavra de Deus, somente a Bíblia Sagrada. Agora, todas as verdadeiras igrejas evangélicas que não são seitas falsas, elas realmente não só creem assim, mas praticam isso. A Bíblia, e somente a Bíblia, é a palavra de Deus, amém? Então isso é muito importante, até para você saber discernir e entender. Quando você vê alguém falando assim, outra sinal de uma seita falsa, nós somos o último grande movimento antes de Jesus voltar. A Igreja da Paz é melhor do que todas as outras são inferiores. Aí talvez não seja seita falsa, alguém que fala assim, mas que é muita imaturidade, muita carnalidade, é se achar o rei da cocada preta, os melhores do que todo mundo. Não, nós sempre falamos assim, para nós, claro, nós amamos a Paz Church, né? Para nós é a nossa tribo, nós vestimos a nossa camisa, para nós é a melhor, né? Que existe, que nós amamos ela, mas nós entendemos que nós não somos os melhores no corpo de Cristo, nós só somos uma igreja entre tantas outras boas igrejas que pregam a palavra de Deus, amém? Muito bem, vamos para a lição 14 agora. Então você que já fez a tarefa de casa, você vai também poder responder, mas essa lição 14 é muito importante, é sobre a triunidade de Deus, tá bem? E falando nisso, por exemplo, uma dessas seitas falsas, a Testemunho de Jeová, não creem na trindade, não creem na triunidade de Deus. Eles não creem que Jesus é Deus Todo-Poderoso e nem creem que o Espírito Santo é Deus. Eles creem que o Espírito Santo é uma força só de Deus. E muitas vezes as seitas falsas, elas trabalham muito com Apocalipse, pode ver, porque aquilo dá medo nas pessoas e coisas assim. Mas vamos agora à lição 14, a triunidade de Deus. Cremos que Deus é Pai. Eu estou lendo já na apostila aí, você pode acompanhar se quiser, tá certo? Na lição 14. Cremos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E que essas três pessoas são um só Deus. São iguais em poder e glória. Três pessoas, mas um só Deus. Declaramos isso baseado na própria palavra de Deus. É verdade que apesar da palavra trindade não aparecer na Bíblia, temos várias passagens bíblicas que provam a existência de Deus em três pessoas. Isso é comprovado vez após vez na palavra de Deus, tá certo? Agora, ninguém pode compreender plenamente a trindade. Alguém fala assim, mas então se eu não posso compreender, não existe. Meu irmão, imagina uma formiga no chão, olhando para cima e tentando me entender.
né? Esse ser tão bonito aqui. Imagina o formiga tentando me entender. Né? Ele vê aquele sapato enorme, vê aquela perna. Imagina uma formiga tentando me explicar. Agora você vai tentar entender completamente a Deus. Eu falo com muito carinho. Nem você mesmo você não entende. Imagina você tentar entender o próprio Deus infinito. Então ninguém pode compreender plenamente a Trindade. Continuando aí no número 2. É impossível compreendermos Deus com nossa mente limitada, pois Deus é infinito, obviamente. Aliás, não conseguimos compreender nem a criação desse Deus infinitamente poderoso, ou seja, a criação que Deus criou. Ele que gerou essa criação. Deus nunca foi criado. Mas nós não podemos nem compreender as coisas que Deus criou, não é mesmo? Completamente. Imagina tentar compreender o próprio Criador, o próprio Deus. Ou você pode entender e explicar todo esse universo e o espaço sideral? É óbvio que não. Número 3. No entanto, é impossível conhecermos a Deus intimamente e ao mesmo tempo rejeitarmos a Trindade. A respeito da triunidade de Deus, alguém disse: se tentarmos entender, ficaremos loucos. Se rejeitarmos, pereceremos no inferno. Bem, talvez for um pouco forte aí, porque eu não estou dizendo que a pessoa não pode entregar a vida para Jesus e ainda ter alguma heresia nessa área da Trindade. Porém, que é sério, é sério. Alguém que não crê na Trindade está acreditando numa heresia. Por quê? Olha o que a Bíblia diz. Vemos como em espelho, obscuramente. Hoje nós vemos como em espelho. Nós não entendemos 100% tudo sobre Deus, obviamente. Mas um dia lá no céu veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Continuando na apostila número 4. Em João capítulo 14, versículo 9, Jesus se identifica com o Pai. No verso 16, ele fala do Espírito Santo como sendo o Consolador que viria para tomar o seu lugar. Então você vê o próprio Jesus, que era totalmente Deus, falando do Pai e também falando do Espírito Santo, o Consolador. Então você vê as 3 pessoas da Santíssima Trindade. Então agora, continuando a sua apostila número 5, é óbvia a presença da Trindade na criação. O verbo é usado na terceira pessoa do plural, quando ele diz, olha só, nós, em outras palavras, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Está no plural. Deus é como se estivesse falando com outra pessoa. E claro, é porque é um só Deus, mas 3 pessoas, o Pai, Filho e Espírito Santo. E eles estão conversando entre eles lá. Façamos, plural, o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O mesmo ocorre em Gênesis 11:7, por ocasião da construção da Torre de Babel. Número 6 na apostila. Na carta aos Efésios, capítulo 1, Paulo descreve como cada uma das 3 pessoas da divindade desempenham papéis diferentes e específicos no plano de salvação do homem. Tá? O que o Pai fez? Para você que respondeu, já escreveu aí, a resposta correta, o Pai nos abençoou, nos escolheu, nos predestinou, nos concedeu a sua graça. E aí nos versículos 7 a 13, o que o Filho fez? Qual a resposta correta? Ele nos redimiu pelo seu sangue. E o que o Espírito Santo faz? Versículos 13 e 14, ele nos selou. Aleluia. Agora, na oração, como que nós oramos, incluindo toda a Trindade? A Bíblia ensina que nós devemos normalmente direcionar nossas petições ao Pai. Mas nós devemos orar ao Pai, em nome de Jesus, mas com poder, com o auxílio, com a ajuda do Espírito Santo. Tá? Na bênção apostólica, mais uma vez, o apóstolo Paulo invoca a triunidade santa. Lá em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, e dependendo da tradução da Bíblia, às vezes é versículo 14, ele fala assim, né, que o amor de Deus, né,
e a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Interessante. Outra coisa, número 9, a presença da Trindade no batismo de Jesus. Jesus, que é o próprio Deus, Deus o Filho, está sendo batizado aqui. Aí diz a Bíblia que lá do céu veio a voz do Pai. Esse é meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. E entre o céu e a terra, o Espírito Santo pousou sobre Jesus na forma de um pombo. Então você vê a presença da Trindade no batismo nas águas de Jesus. Que coisa fantástica, né? E olha, número 10 aí na apostila. Jesus ordenou que o batismo nas águas fosse feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. É bem clara a palavra de Deus, tá? Então, Deus Pai. Vamos falar sobre Deus Pai primeiramente. Existe mais do que um Deus verdadeiro? Para você que fez a tarefa em casa, a resposta correta é não. Tá? Há alguma coisa impossível para Deus? Sim ou não? Não. Bem, deixa eu até abrir um parênteses. Sim, existe algumas coisas impossíveis para Deus. Deus não pode quebrar a sua palavra, Deus não pode mentir, Deus não pode fazer uma pedra tão grande que Ele mesmo não possa mover, tá certo? Mas, de uma forma geral, né, falando de uma forma geral, generalizada, não há alguma coisa impossível. Para tudo é possível para Deus, né? Ele é onipotente, é todo poderoso. Muito bem. Número 3, Deus é chamado de acabei de dizer, né? Todo poderoso, resposta correta. A presença de Deus enche o quê, gente? Você que fez a resposta, pode falar. E se você está na sala de aula, pode falar em voz alta. A presença de Deus enche o quê? O céu e a terra. Isso mesmo, parabéns. Número 5, alguma coisa que Deus não sabe, sim ou não? Não, Ele é onisciente, quer dizer que Ele sabe todas as coisas. Então veja bem, Deus é onipotente, tem todo o poder, onisciente, sabe todas as coisas, e Ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Número 6 aí na apostila, o que Deus fez para provar o seu amor para conosco? Romanos 5,8 diz o seguinte: Deus prova o seu amor conosco pelo fato de ter enviado o seu próprio Filho Jesus por morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Então a resposta correta é: Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, tá certo? Agora vamos falar sobre Deus o Filho. Nós já falamos da Trindade, sobre Deus o Pai, vamos falar sobre Deus o Filho. Você vai responder agora em voz alta, sim ou não? Jesus é Deus? Sim, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Eu amo esse texto de João, primeiro capítulo, que fala assim: no princípio era o Verbo, e o está falando de Jesus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então Jesus estava com Deus e Jesus era o próprio Deus. Uau, tão forte. Número 2, em João 20, 28, Tomé chamou Jesus de quê? Eu amo isso. Lembra que Tomé duvidou, não acreditava que Jesus tinha ressuscitado, e só vou acreditar se eu colocar minhas mãos no seu lado e meus dedos no buraco dos cravos, onde foram os pregos, onde suas mãos e os seus pés foram pregados. E de repente Jesus aparece lá e fala assim: Tomé, vem aqui, coloca sua mão aqui no meu lado, coloca seus dedos aqui no buraco dos cravos. Aí Tomé caiu de joelhos, colocou, né? E caiu de joelhos e falou assim: o que ele respondeu? Pode falar em voz alta, você que fez a tarefa em casa, tá? Senhor meu e Deus meu. Agora, se Jesus não fosse o Deus Todo-Poderoso, ele teria falado: não, Tomé, eu não falo uma heresia dessa, eu não sou Deus, eu sou um homem igual você. Mas Jesus não disse isso. Jesus deixou Tomé chamá-lo de Deus. Por quê? Porque Jesus é o próprio Deus Todo-Poderoso, Senhor meu e Deus meu. Uau, muito forte. Número 3, em Mateus capítulo 1, versículo 23, Jesus foi chamado, olha só, isso aqui é forte, de Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. E interessante, uma profecia falando de Jesus claramente lá em Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Então você que fez a tarefa em casa pode falar juntamente comigo, tá? Jesus foi chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe
da paz. Uau! Olha só, um dos nomes de Jesus é Deus forte. Agora, número 5. Em Tito 2,13, o apóstolo Paulo declara ser Jesus Cristo o grande, o quê? Deus e Salvador. Então, você que fez a tarefa, se você colocou Deus e Salvador, é verdade. Olha só, ele está dizendo que Jesus é o grande Deus e Salvador. Uma grande prova, agora número 6, uma grande prova de que Jesus é Deus é que no terceiro dia, depois do seu sepultamento, ele, o quê? Ressuscitou. Agora Jesus está sentado, número 7, num lugar de honra no céu e intercede a Deus a nosso favor. Então a resposta correta aí é intercede e favor. Ele intercede a Deus a nosso favor. Número 8. Quem julgará o mundo? Quem é que julgará o mundo? Você que fez a resposta. Jesus, Jesus. Quem estará à sua direita? Quando Jesus julgar o mundo, quem vai estar à sua direita? Né? São as ovelhas. A Bíblia fala que vai separar as ovelhas dos cabritos, ou seja, quem é salvo e quem não é salvo. Tinha um irmão que foi responder isso aqui, respondeu tudo errado. Falou que Deus que vai julgar o mundo, quem estava à direita de Deus era Jesus, quem estava na esquerda era o Espírito Santo. Ele confundiu tudo, porque ele não tinha feito a tarefa como ele deveria fazer. Porque se você estudar ali em Mateus 25, 31 a 46, fala que no fim do mundo é Jesus que vai julgar o mundo e ele vai separar as ovelhas do cabrito, quem é salvo e quem não é salvo. E as ovelhas estarão à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Não é Jesus à direita e o Espírito Santo à esquerda, tá certo? A pessoa que respondeu errado. Vamos lá, número 9. Existem algumas seitas que não aceitam Jesus Cristo como Deus Todo-Poderoso. Qualquer dúvida sobre isso, estude esses textos que eu já te dei e estude esses outros textos que estão escritos aí. Vários deles que não... Mas você pode ver na apostila, estão aí, tá bem? Agora vamos falar sobre Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Agora, por que é chamado a terceira pessoa da Santíssima Trindade? Não é porque ele é menos importante, não. Olha aqui para mim. Em termos de importância, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, todos três são infinitamente Deus. É um só Deus em três pessoas. Em termos de importância, estão no mesmo nível, assim, olha, tá vendo? 1, 2, 3, no mesmo nível. Mas em termos de hierarquia, Deus é um Deus organizado. Então o Espírito Santo, o próprio Jesus disse, ele só faz o que eu mandar. E o próprio Jesus disse, eu só faço o que o Pai mandar. O Espírito Santo vem para glorificar Jesus, Jesus vem para glorificar o Pai. Então, em termos de hierarquia, é assim. Mas em termos de importância, é assim. Assim também numa família. Quem é mais importante, o pai, a mãe ou o filho? Os filhos. Todos três têm o mesmo nível de importância, mas em termos de hierarquia, o pai é o líder do lar, depois vem a mãe, depois vem os filhos, não é mesmo? Mas não quer dizer que a mãe é menos importante do que o pai. Tá certo? Então, em termos, porque Deus é um Deus organizado. Deus é um Deus organizado. Muito bem. Então, Deus do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa de Deus, não uma força ativa de Deus, como, por exemplo, os testemunhos de Jeová ensinam. Uma força ativa não pode entristecer. A Bíblia fala que o Espírito Santo fica triste. Olha só que a Bíblia diz, que podemos entristecer o Espírito Santo, né? Efésios capítulo 4, versículo 30, você que respondeu, já fez a tarefa em casa, o que diz? E não o quê? Entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Tá? A Bíblia diz também que o Espírito Santo intercede por nós. A resposta correta aí é nós, ele intercede por nós. Só uma pessoa, não uma força ativa, pode interceder. Pode orar. E só uma pessoa e não uma força ativa pode ficar triste, não é mesmo? O Espírito Santo, ele entristece quando você peca ou ignora a voz dele. Porque ele é uma pessoa, ele tem emoções. E eu lhe pergunto, você que fez a tarefa, você que respondeu aí, o Espírito Santo é o Deus Todo-Poderoso? Resposta sim ou não? Sim. Muito bem. Número 2, quem é que convence o homem do seu pecado? A Bíblia diz que é o Espírito Santo, o Consolador. Número 3, quem que ajuda a gente a viver uma vida santificada? É o Espírito Santo. Gente, se você é cristão, você está querendo vencer um pecado,
Meu amado, pede ajuda do Espírito Santo, cultive intimidade com o Espírito Santo. Eu já escrevi muitos e muitos livros, mas o livro favorito de todos os livros que eu já escrevi é Meu Amigo Espírito Santo. Porque quando você cultiva intimidade com o Espírito Santo, sua vida muda. Você começa a viver uma vida santa, uma vida tão cheia de alegria. Aprenda a cultivar a intimidade com o Espírito Santo. Atos 1:8, número 4, Atos 1:8 diz que o Espírito Santo nos dá poder de sermos o quê? Testemunhas de Jesus. Número 5, como é que nós podemos receber o batismo do Espírito Santo? Lucas 11:13 fala: se vós que sois maus sabeis dar as boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pediram. Então qual a resposta correta aí para o número 5? Como filhos podemos pedir ao Pai. Número 6, o Pai e Jesus vivem em nós através do, você que fez a tarefa, através do Espírito Santo. Amém? Muito bem. Isso quer dizer que o Espírito Santo também é o próprio Deus, porque o Pai e o Filho vivem em nós através do Espírito Santo. Número 7, o apóstolo Pedro afirma que o Espírito Santo é Deus. Deus, a resposta correta é Deus. Aí, tá? Número 8, em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10 a 11, a Bíblia afirma que o Espírito conhece todas as coisas. Qualidade atribuída somente a Deus. Só Deus é onisciente. Só Deus que sabe todas as coisas. Muito bem, agora eu quero encerrar essa aula declarando bênção e vitória sobre a sua vida, mas antes eu quero te lembrar, tá? Para próximas lições, vamos fazer a tarefa de casa, vamos estudar os textos, você vai aproveitar ainda mais dessas aulas da classe Nova Criatura. Eu te amo e eu declaro sobre você a presença manifesta do Espírito Santo te ajudando a andar em vitória em todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus. Amém e amém.